Um alfone, tá me A escutando Cris é bem? muito top, gente. Olha, hoje a gente vai falar sobre ansiedade em tempos de crise, né? A gente está passando por um momento bem desafiador, né? Eu acho que na nossa vida, assim, é a primeira vez na nossa geração que a gente passa por um momento como esse. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a Cris Nagai. Ela é consultora de PNL e hoje ela vai ensinar para a gente uma técnica para facilitar aí quando a gente estiver nesses momentos de ansiedade. Eu gostaria de passar a palavra para a Cris, para ela se apresentar, falar um pouquinho do que ela faz para a gente. Tá, oi pessoal, oi todo mundo, oi, eu vi aqui, todo mundo passou, Michele G, Josenilda, boa tarde, Sejam horário bem-vindos. diferente de live. Ele me convidou aí no perfil dela pra gente falar sobre ansiedade, né? Porque Aham. é algo assim que tá acometendo a gente e tá aumentando agora nesse período, né? Bom, É. ela já falou, sou consultora de PNL. Eu fiz o curso de PNL em 2012, mais ou menos, e aí eu usava mais na parte de gestão, que eu era gestora na indústria farmacêutica. E aí a PNL foi tão boa para mim, me desbloqueou tanta coisa, que eu larguei tudo de demissão, Que me dediquei à lindo. vida materna. Aham. E agora, desde o começo desse ano, a gente entrou num curso aí, do Pablo Marçal, e eu entendi que esse era o meu propósito. Na verdade, clarificou, né? Que Aham. esse era o meu propósito, que era transbordar aí o conhecimento em PNL, ajudar todo mundo a desbloquear aí. É isso. A gente vai entendendo o propósito, assim, ao longo da nossa caminhada, né, Cris? É verdade. Assim, eu busquei bastante tempo, viu? Aham. Bastante. Nossa. Tipo, Eu a minha entendo. vida toda. Porque no início são diferentes, né? A gente não entende que o propósito ele vai mudando de acordo com a nossa evolução de vida, né? Sim, Então no sim. início eu imaginava que era a minha carreira, que se eu fosse presidente da empresa era aquilo que eu almejava, sabe? Dinheiro, Aham. carreira, sucesso. Aham. Aquilo que colocam na nossa cabeça. E aí quando eu fiz PNL, o curso em 2012, eu descobri que não era isso, né? Que eu podia É. sair de lá e que a empresa ia continuar lá. Tipo, o laboratório não ia fechar porque a crise ia sair. Mas para tomar É essas muito atitudes legal. assim, você tem que estar consciente, né? E aí eu Sim. tive filha, né? Desbloqueei também um outro curso de PNL em imersão, que eu não queria ser Aham. mãe, e Boa agora ela tem 4 tarde. anos. Me dediquei a Sejam. ela aí. Ah, que legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar falando sobre um pouquinho sobre a ansiedade, né? Que a ansiedade, assim, é algo que tem acometido as nossas vidas, né? A gente sempre está preocupado com o futuro, né? Com o ter, com o fazer. E agora, na crise, isso intensificou, porque a gente está dentro de casa, que tem seu lado positivo, mas a incerteza, né, do que vai acontecer é que tem deixado a gente bem aflito, né, Cris? Tem deixado, assim, a gente bem angustiado mesmo com o futuro. E então, o que A que é... gente vai deixar salvo. Assim, não é nem a minha live, Vitor, mas a gente vai deixar salvo, sim, aí ele deixa. Eu vou salvar a live. Tá bom, Vou Vitor. tentar achar aqui na hora que terminar o lugarzinho de salvar. Ei, cunhada, seja bem-vinda. Então, a ansiedade é isso, essa preocupação intensiva, né? E o que você acha, Cris, que tem aumentado essa ansiedade? Se a gente está muito com um problema muito no presente ou é no futuro? O que é que você acha sobre isso? Então, ó, para ansiedade, a gente tem que entender que é uma coisa natural do ser humano, né? Começa por Sim. aí. Se a gente não tem ansiedade, ansiedade o que é? É ansiedade pro lado bom, que bate o nosso coração forte quando a gente quer tomar alguma decisão. Aham. Isso é um tipo de ansiedade. Ou quando a gente vai fazer uma live, antes de uma live, sabe quando dá aquela. É que comigo eu não tenho mais isso, que eu desbloqueei tanta coisa que. Mas deixa eu pensar.
ou um atleta, alguma coisa que vai fazer algo, né? Ele Sim. precisa dessa ansiedade, porque assim, se não tiver ansiedade, o cérebro ele não vai liberar os neurotransmissores que precisam, que é a adrenalina, a noradrenalina, aquela para você ter o pique, para você ir e fazer, sabe? Mesmo nervoso, mesmo com o coração batendo forte, você vai lá e vai fazer. É um Sim. tipo de ansiedade saudável. Todo ser humano precisa. Uhum. Quando não se torna saudável? Quando isso começa a incomodar, quando isso se torna diário, né? E é Começa a aquilo mesmo que você virar falou. uma angústia, né? Exato, assim. Aí, quando ela começa a virar como se fosse... tem um termo que usa, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. O que seria isso? Todo mundo viveu isso antes da quarentena. Né? Então é aquela coisa assim, de você falou isso no início, não estar no tempo presente. Não estar no tempo presente é exatamente isso, acelerado. Sim. Então o ser humano no cérebro, ele já tem uma quantidade de informações que ele pode captar durante o dia. E informações visuais, auditivas e sensoriais. Tá? São 3 canais que o ser humano capta as informações. E aí, se tem um limite por dia, imagina agora que tem celular, tem a internet, tem rádio, tem tudo, né? Livros que você lê, pessoas que você conversa. Então, a quantidade de informação aumentou demais. Né? E a gente a tem que internet responder. É muito boa. Isso. A internet, né, a gente tem que responder muito rápido, a gente tem que ser muito ágil, a gente tem que ser muito eficaz. A cliente manda um WhatsApp, a gente tem que responder na hora, porque senão o cliente vai procurar outra pessoa. E aí a gente fica nessa aflição, né, na internet o dia inteiro. Ainda mais a gente que empreende, a gente tem esse desafio, né? Convencionou-se, parece, que a gente tem que estar disponível o tempo todo. Sim. Né? O WhatsApp fez isso com a gente, infelizmente, né? Eu não respondo, eu demoro para responder um bocado. Bom, eu percebi que você tem uma facilidade de viver o presente. Vou deixar você finalizar para depois a gente entrar nessa parte. Tá, e aí a gente, é uma técnica não é da PNL, tá? Assim, a gente fala, é uma técnica, a PNL também usa. Na verdade, é uma técnica do rapport. Quem criou o rapport é uma palavra francesa, né? Então, quem criou o rapport há muito tempo atrás, tá? Quem lida com pessoas precisa de rapport, tá? Sim. Depois a gente fala isso. Mas só para concluir, assim, sobre a ansiedade. Então, quando a gente tem o pensamento muito acelerado, sabe? A gente fica pensando, aí você falou também do passado, do presente e do futuro. Quando a gente tem essa quantidade de informações que a gente tem, e a gente não consegue absorver tudo, porque é humanamente impossível, não somos máquinas, sim, né? O que começa a acontecer? A gente começa a se cobrar. Sim. Se cobrar do que todas aquelas tarefas que a gente não conseguiu cumprir no dia, todas as pessoas que a gente não conseguiu responder. E aí, o que acontece? A gente meio que vive, acaba o dia, e não foi a gente que meio que comandou a vida. A gente tem essa sensação que tem uma outra coisa que está comandando a gente. Né? Que daí a gente entra um pouquinho em alienação, né? Então, assim, parece que é isso, porque a gente só vai andando conforme a demanda. E a demanda que não é nossa, que muitas vezes não foi a gente que escolheu. Oi, Kelly! Pessoal, sejam muito bem-vindos. A ansiedade está muito ligada a isso, porque daí você fica com um pensamento acelerado. E aí isso pode causar várias outras coisas, né? Isso a questão do presente, né? E quanto ao futuro, é sempre esse medo, né? Do futuro. O medo do que vai acontecer. Essa questão do inesperado, né? E como que a gente faz para a gente não viver no futuro, né? A gente tem que focar no nosso presente, né? E o que a gente tem mais dificuldade, de focar no nosso presente. Eu assisti uma live da Cris e eu percebi que ela tem uma facilidade, assim, de estar presente. E eu achei lindo, porque, tipo, ela estava fazendo a live, aí a filhinha, era 6 horas da manhã, as lives dela são esse horário, 6 horas da manhã. Aí a filhinha dela apontou lá chorando, aí ela focou na filha dela. Aí a filha dela sentou, ela voltou para a live. Eu tenho essa dificuldade, tipo,
Se a minha filha estivesse aqui agora, eu ficaria perdida. Não sei se é a live, não sei se é meu, entendeu? Eu pedi meu marido para descer com ela, para eu conseguir me concentrar. Então, eu acho lindo, é porque essa questão de estar presente, sabe? No seu presente, de focar aqui, porque o presente é o que a gente tem, né, Cris? O futuro não está no nosso controle. O que está no nosso controle? O nosso presente. E nessa questão da crise, nossa, cheguei a arrepiar. Nessa questão da crise, é aceitar que é isso aqui que a gente tem para agora. Agora, o que a gente tem é ficar dentro de casa. Como que a gente pode fazer isso melhor? Aprendendo a estar presente. E como que a gente vai aprender? Com a Cris maravilhosa. Então, e aí foi engraçado, né, nessa live, que daí, assim, a gente fala aquilo que a gente vive. Sim. Então, assim, o curso, o practitioner é exatamente isso, praticar. Então, o que aconteceu? Fizeram todas as técnicas em mim. Foram 8 meses. Eu fiz todas as técnicas nas pessoas. Então, assim, eu observei aplicando. Então, quando você vive, respira os pressupostos da PNL, fica mais fácil da gente comunicar e da gente ensinar aos outros, né? Porque a gente viveu na pele. Sim. Não é nada mágico, tá? É porque a gente viveu, ralou também, tive um montão de bloqueio, por isso que eu fiz o curso. E aí, tempo presente, vamos falar do tempo presente. A gente está falando muito de tempo presente e tempo futuro, porque a ansiedade gera no tempo futuro. Só que também a gente tem que ficar alerta no passado. Porque quem vive muito no passado são aquelas pessoas depressivas. Tipo, agora a gente está em casa, não pode sair. Poxa, mas eu devia ter ido mais no parquinho. Poxa, eu devia ter brincado mais com a minha filha no clube. Poxa, sabe, fica olhando para a piscina do prédio e fala assim, eu deveria ter ido mais na piscina, agora eu não posso. Meio que se arrepende do que não fez, né? Então também isso é uma outra questão. Não vou entrar nessa agora, porque se a gente falar de depressão, a gente só vai ficar nessa parte. O tema aqui é ansiedade. E é extenso também. Né? Eu vou continuando a falar, tá? Da ansiedade do tempo presente. Então, como que a gente faz para estar em tempo presente? Nessa live que a Yane falou, minha filha entrou. E assim, naturalmente eu olhei para ela, foquei nela, porque ela estava precisando de mim. E aí ela sentou no meu colo e se acalmou, porque eu dei atenção para ela. Primeira dica para você estar em tempo presente. Como a gente tem uma capacidade de absorção de informações, diminuir a quantidade de informações. Sabe? Eu tô rindo porque assim, parece simples, mas assim, desliga a TV, gente. Sabe? Você coloca um certo horário para você ficar no celular. Porque o celular, TV, tudo quanto é mídia e marketing, eles têm. Agora clica em cima, Yane, vai aparecer. Fixar. Pronto. E aí, todas essas ferramentas, elas têm mecanismos, gatilhos mentais que fazem com que a gente fique mais tempo ali no celular. Isso é manipulado. É uma manipulação, sim. Marketing. Então, o que a gente faz? Desliga. Diminuir a quantidade de informações. Não é só diminuir também. É melhorar a qualidade de informações que você está absorvendo. Então eu já falei que a quantidade que a gente consegue absorver no nosso subconsciente, na nossa mente, visual e tudo, já é pequena, já é limitada. Então, qual a qualidade de informações que você vai receber? Sabe? Assim, eu nunca assisti TV na minha vida. A última novela que eu assisti, todo mundo dá risada da minha cara. É o Rock Santeiro, que tinha um negócio que fazia assim. Já falando da minha idade. E eu acho que você nem assistiu isso, que você é mais nova que eu. Não, eu peguei. Então, aqui em casa também a gente não vê TV. Então, eu sei que é complicado. Mas aí como que você fica sabendo o que aconteceu? Minha mãe me conta as informações maiores, né? Porque a mãe, né, tá ali, né? Ela me conta as maiores informações e eu filtro as notícias que eu quero ler e aquelas que eu não quero. É simples. E nem por isso eu tô por fora das informações que tá acontecendo agora. Sim. Esse é um ponto. Qualidade de informação e quantidade. Isso faz muita diferença. São escolhas também, né, Cris? A gente tem que escolher, né? Fazer boas escolhas na nossa vida para que a gente chegue no lugar que a gente quer chegar. Né? Se a gente quer viver no presente, então a gente tem que ter atitudes. O problema é que a gente sempre está olhando o que talvez vai estar perdendo, não o que estará ganhando com isso, né? Na verdade, é muito mais ponto positivo do que negativo.
Aí um exemplo do celular, vai, pra gente filtrar a quantidade de informações. Você tá aqui vendo a nossa live. As pessoas Sim. estão aqui nos assistindo. Quantas notificações vão descendo ali de quem mandou mensagem? Então o seu foco, a sua atenção muda a todo momento. Sim. E aí como se manter ali no tempo presente? E aí entra nas escolhas, né? Para você estar em tempo presente, o nosso cérebro ele tem que pensar. E ele não foi feito para pensar, ele foi feito para agir automaticamente. Então isso exige um esforço maior de estar em tempo presente. Exatamente, muito mais. E é mais difícil. E aí, o que acontece? Para tirar a ansiedade da gente. Calma, a gente vai fazer 2 ferramentas que vai dar tempo, tá? Não, e a ferramenta vai te dar resultado na hora, tá? Então, se fosse você, ficava até o final. Né, Cris? A gente não está querendo gerar ansiedade em ninguém. O que a gente está querendo falar é que, assim, é um contexto, sabe? Sim. Esse fato de estar aqui no tempo presente, por exemplo, eu estou olhando a Yane, e aí eu olho assim, ó, ela está preocupada com o fone dela caindo. E não tem... Por quê? Porque aquele lá é o microfone. Então, às vezes, a gente fica preocupada. E se cair, tá tudo bem. O tempo presente é isso. Se cair, tá tudo bem, ela vai lá, põe de novo, acabou. Sim, não teve nenhum problema em relação a isso. E aí, se a filha dela aparecer ali, aí que o negócio vai pegar. Nossa, mas... Olha lá. Então, o tempo presente é isso, ó. Você estar ali de entrega de corpo e alma, sabe? Vou resumir tudo em relação até à ferramenta de rapport. O rapport é isso, gente. É você estar ali verdadeiramente. Corpo, alma, que é a mente, e o espírito. Tipo, antes de iniciar a live, toda live que eu faço, toda a consultoria que eu faço, eu peço para Deus, faço aquela meditação. Deus, estou aqui, use como uma ferramenta. Amém. E só essa frase já faz você já estar em tempo presente. E aí respira fundo, gente, e flui. Estar de coração, sabe? Em rapport a gente tem algumas coisas que a gente faz com outra pessoa. A gente pode ver a respiração da pessoa, qual que é a frequência respiratória, eu uso isso em consultoria. Tom de voz. Então tem várias coisas que faz a gente conseguir treinar isso. Na outra live eu fiz orientei, né? Dei uma dica, como que a gente faz? Quando você olha para sua janela, lá fora, porque agora a gente não pode ir lá fora na rua, né? Então olhando para sua janela, você fica olhando para o prédio, você fica olhando para a árvore, e aí você tá olhando para o prédio mesmo, você tá vendo as cores do prédio? Você tá vendo a árvore realmente? Ou você tá pensando, gente, quantas pessoas estão andando na rua? O que está acontecendo? Essa pandemia, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Oi, Anderson. Bacana. Então, assim, você tem que parar e pensar. Se você treinar isso, sabe? Você olhou pela janela, você olhou ali no prédio, o que você está vendo no prédio? Você só está vendo o prédio, que cor que ele é? Tá bacana. Quantas janelinhas ele tem? E aí conta. Isso é treinar tempo presente. Tá? Algo também você estar ali... Pode falar. Não, você estar ali e prestar atenção naquilo que você escolheu. É a árvore, então eu vou prestar atenção na árvore. É aqui na live, comigo e com a Yane, então vou estar aqui. Não vou estar com a TV ligada, não vou estar vendo outras coisas, entende? Sim. E uma coisa também que ajuda muito, que eu tenho praticado de manhã, é a meditação, né? Às vezes, as pessoas que são cristãs, elas têm um pouco de resistência com a palavra meditação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meditar é estar com a gente, né? E fechar os olhos, aí você foca na sua respiração, e aí você tem que desligar, né, das outras coisas e ficar ali naquele momento. E tem muitos benefícios, né, a meditação. Ajuda para quem tem insônia, ajuda no estresse, a pessoa fica mais calma, ajuda nessa questão de estar presente também, Cris? Não é isso? Sim, total. A meditação é a ferramenta que mais ensina você a estar em tempo presente. Porque assim, aqui tem muitos paradigmas em cima de uma meditação. Você tem que ficar lá e não pensar em nada. Não existe, né? Vamos ser realistas. Você tá lá, você não tá pensando em... A meditação em si,
Eu estudei Vedanta, que eu estava buscando algo, né, nesses últimos 3 anos, e aí a Vedanta é a base da meditação, do yoga. Sim. Na realidade, a meditação não é você não pensar em nada, porque isso não existe, o nosso cérebro não desliga. Não tem como. Na realidade, é você estar ali, consciente na sua respiração e nos seus pensamentos. Então, seus pensamentos virão e não te incomodarão. Eles virão e vão embora. Aí alguém me perguntou aqui, foi a Michelle, eu acho, falou assim, quando eu só fico pensando no futuro? É exatamente disso que a gente está falando. É questão de treinar a mente. Não é, eu não vou te dar uma ferramenta que, do dia para a noite eu vou aprender a ficar em tempo presente. Isso não existe. Mágica a gente não faz ainda. É igual a meditação. Então é treino, é diariamente. Isso é igual a meditação. Quando a gente começa, eu falei, gente, eu não vou dar conta disso. Porque você fica incomodado de estar ali. É engraçado o ser humano, né? A gente fica incomodado de estar ali. E aí você começa a lembrar de coisas que você tem que fazer. Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, até você conseguir, sabe, entrar mesmo na meditação, você leva um tempo, né? Não é assim, do dia para a noite que você consegue. É igual a Thelma tá falando, é treino. A gente tem que treinar, né? Nos treinar, nos autodisciplinar. Passando por isso. E assim, essa é a maior dica que a gente, agora falando da pandemia, né? Falando da quarentena. Antes a gente tinha desculpa que a gente não tinha tempo, né? Então, porque agora, mesmo home office, você está em casa. Então, o que aconteceu? Olha só, a gente tem que parar e analisar, assim, ser realista. O que aconteceu? Quando você ia para o trabalho, você tinha aquele deslocamento, aquele tempo. Sim. E aqui em São Paulo, às vezes demorava o quê? 1 hora para chegar no trabalho. Então, 1 hora para ir e outra hora para voltar. Hoje você está em home office. O que você faz com essas 2 horas que você ganhou? Exatamente. 2 não, né? Aí vamos falar de mulher. 3, né? Porque 1 hora é só para te arrumar, para tirar pijama, né? Então, mulheres, são 3 horas. O que você está fazendo com essas 3 horas extras? Exatamente. É um estado de consciência. Se eu tenho 3 horas a mais agora em home office, em casa, que qualidade eu estou dando para mim com essas 3 horas a mais? Sim. Tá? Então, aí entra coaching também. Aí é visualizar, você aceitar. Eu tô deixando a vida me levar, deixa o barquinho me levar, eu vou conforme a maré. Só que de uma coisa eu falo para vocês. Se você não comandar o seu barco, alguém vai comandar por você. A TV, o celular, alguém. Ou alguém que está do seu lado. As pessoas que estão do outro lado do celular te mandando mensagem, né? Alguém vai controlar. Por isso que a gente tem que... Por isso que o desenvolvimento pessoal é tão importante, né, Cris? Porque a gente precisa se conhecer para que a gente comece a ter autodisciplina, para que a gente comece a dominar a nossa vida. Porque se a gente não dominar, se a gente não controlar a nossa vida, alguém estará controlando nossa vida por nós. Né? O João falando que foi Esse pesado. Código é pesado. É pesado. Então, é exatamente isso. É questão de escolha também, né? Porque assim, toda escolha, toda decisão que você toma, você entende que tem o ônus e o bônus, né? Você vai ter que se dedicar, não tem jeito, não há milagre, né? Aí todo mundo vê aqui, ai, Cris, então eu não quero mais saber da PNL, porque... Mas estar presente, assim, treino diário, tá? Sim. PNL não faz mágica, é isso que eu tô querendo ser realista para todo mundo. Melhora muito o estado, sabe? É automático, igual a Ayane falou. A Ayane pode falar mais um pouquinho até. Isso, assim, eu vejo aqui pelos comentários, a gente que é empreendedor, sabe? E a gente que tem que fazer muitas coisas, né? Igual assim, eu sou maquiadora e eu tenho que responder, eu sou o meu financeiro, eu sou minha secretária, eu que faço tudo. E aqui tem várias pessoas nessa situação. Então, a gente é muito de ação, né? Então, eu vejo que essas pessoas, igual o Alexandre estava brincando aí, ele tem mais dificuldade, eu tenho mais dificuldade em estar presente. Mas é disso que a gente está falando, de a gente começar a nos priorizar. Porque, igual a Cris falou, se você não comandar a sua vida, alguém vai comandar a sua vida para você. E quem está comandando a sua vida?
Se você não tiver autodisciplina, você não vai conseguir fazer as coisas que você vê que vai te levar para o lugar que você tem almejado. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e olhar para dentro, né? Porque de dentro vem as respostas. Quando vocês verem a Cris aplicando a técnica, vocês vão ver que a resposta está aqui dentro. E a gente só consegue as respostas parando para olhar para dentro da gente, parando para aceitar, para se conhecer, para aceitar quem a gente é. E eu acho incrível, assim, a PNL, o autoconhecimento, sou completamente apaixonada. E assim, a gente tem que ser realista também, assim, você vai conseguir mudar seu futuro? De jeito nenhum. Vai conseguir mudar o passado? Não tem como. Qual é o único momento que você consegue mudar? Que você consegue ter uma nova forma de enxergar? É Só no o presente. E o próprio nome já diz presente. É um presente que a gente recebe. Então, todos os dias é um presente que a gente recebe. Então, você que vai tomar a decisão do que você vai fazer com ele. Sim. Você vai deixar alguém levar o seu barco ou você vai tomar a decisão de pegar este presente seu e melhorar, sabe? É assim, a gente fala assim, ai, Cris, mas ai, e aqui tem a casa, tem minha filha, tem meu marido, tem tudo, e tá uma loucura, porque a gente tá se adaptando a estar dentro de casa. E olha como é uma loucura maior ainda, assim, as pessoas não estão conseguindo ficar com as famílias. Dentro de Se casa. você não consegue ficar dentro de casa com a sua família, seu marido, seu filho, com seus afazeres dentro da sua casa, do seu lar, é sinal de que a gente precisa melhorar alguma coisa dentro da gente. Vocês concordam? Sim. Com certeza. Né? Então, se isso está incomodando, de repente, toda essa coisa, vamos ver pelo lado positivo, né? Toda esse momento que a gente está vivendo deve ser justamente para isso, para a gente se enxergar, né? Para a gente ver parar, o que pode melhorar dentro da gente. Exatamente. Para a gente parar então, pouco. E se a gente não consegue lidar com os nossos filhos, com o nosso marido, como que a gente vai lidar profissionalmente com as outras pessoas? Exatamente. Para parar para pensar. Então vamos lá, agora vamos para a prática. Vamos para a né? técnica. Assim, ó, uma técnica que a gente pode utilizar independente se você já treinou meditação, tempo presente ou qualquer outra coisa daquilo que a gente falou, a gente orienta, a gente fez esse bate-papo antes, para orientar vocês para ser uma coisa mais efetiva. Mas independente disso, se você não quiser fazer nada disso, é uma escolha sua também, né? A gente está aqui só para contribuir. Chama âncora, são as âncoras emocionais. O que são âncoras? Âncoras todo mundo usa, tá, gente? Isso é natural do ser humano. Também não é só a PNL. A PNL só fez fazer uma técnica e colocar um nome. Quando você sente o cheiro de algo, de alguma comida, quando você sente o cheiro de algum perfume, eu sempre uso o da loja Annie Annie, é uma loja que tem em São Paulo, não sei se tem no Brasil inteiro, mas é de lingerie e de pijama. Ela tem um cheiro só dela. E ela até vende o cheirinho dela pra você levar pra casa. Olha só como eles são, é a pegada deles, né? Então toda vez que você entrar na loja e sente aquele cheiro, você sabe que é daquela marca. Tá? Isso ficou muito gravado na minha cabeça depois que eu entrei nessa loja. E aí, porque você identifica, ó, isso aí é âncora. O que mais que é âncora? Âncora, às vezes as pessoas também podem usar algumas palavras como âncora e marketing entra em gatilhos mentais. Não é esse lado que eu vou entrar. O que eu quero dizer é que âncoras mentais é natural do ser humano, tá? Tanto as âncoras boas, que aí remete a lembranças boas, quanto as âncoras ruins, que daí remete aos nossos bloqueios mentais. Que eu não vou entrar nisso agora, depois a gente fala de bloqueio, se der tempo. Então, assim, como que a gente pode fazer? A gente pode usar uma âncora ao nosso favor. Então, é assim, agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma âncora. Então, agora, neste exato momento, o que está te incomodando? O que você acha? Aí são perguntas, tá? Que você tem que responder dentro do seu cérebro, do seu subconsciente. Qual o recurso que você acha que vai melhorar esse estado de ansiedade em você nesse momento? Aí pode escrever aqui. Fala para eles quais são os recursos. O que são recursos? Isso. Eu gosto de usar os recursos nobres, tá? Quais são? Amor, paz, carinho, atenção, tranquilidade, apoio, compreensão, tá?
Ponderação, bom. Muito bom. Equilíbrio. Aquilo que você acredita, aí é cada um com o seu, com as suas crenças, tá? Com o seu mapa interno, que a gente diz. Sim. O que você acredita que vai melhorar? Essa situação que você está agora, que você não consegue ficar em tempo presente. A gente já falou ponderação. Para quem está entrando manda um joinha agora... para todo mundo que conheceu, para todo mundo que já escolheu, manda um joinha para a gente. E quem já escolheu o recurso, deixa um joinha para a gente saber se vocês estão acompanhando. Comunicação, muito bom, Gi. Bom, eu vou prosseguir para os próximos passos, tá? Sim. Então você escolhe um recurso. Vamos colocar um recurso de paz, tá? Eu, Cris, vou usar este recurso para mim. Sim. Então, como que a gente faz para instalar essa âncora? A gente lembra de um momento de paz. Então, eu vou lembrar o meu momento de paz. O seu foca um recurso? É sim, Andresa. Foca um recurso. É sim. É o que o seu subconsciente falar, tá? Eu não posso falar para você o que vai melhorar. É só você mesma, tá? Isso, Thelma, também. É aquilo que vier. Obrigada, tá? Thelma. E aí tá. Qual é o dia, qual é o momento que você sentiu mais focada? Ou que você sentiu mais paz, ou que você sentiu mais compreensão? Aquilo recurso que você precisa. Agora na vida adulta. Porque quando a gente rala, né, a gente vai aprendendo esses recursos. A gente já viveu isso. E aí você retorna neste momento. Você vai lembrar desse momento. Um dia da sua vida que você sentiu isso. Paz, amor, foco. Qual que foi esse dia? Pronto. Agora, voltando aqui, a gente vai instalar quando a gente volta nesse momento, o que acontece? O nosso cérebro, ele libera neurotransmissor e mediador químico, tá? E aí traz uma sensação boa na lembrança. O que a gente vai fazer? A gente vai acionar algum botãozinho que a gente, toda vez que apertar esse botãozinho, vai ver essa mesma reação, essa mesma lembrança no nosso subconsciente, tá? E isso que é instalar a âncora. Eu sempre uso esse botãozinho aqui, ó. Então, pega o ossinho que a gente encontra, é mais fácil de apertar. E também, se estiver na frente de outra pessoa, não fica tão na cara, né? Então, assim, não vai colocar na ponta do nariz, por exemplo. Toda vez que eu colocar na ponta do nariz, vai acionar, né? Tipo, e fica lá naquele estado. Não, tá? Vamos ser discretos também. Então, aqui, ó. Você pega, escolhe um pontinho aí na sua mão. Escolheu? Não fica apertando ele agora, tá? Só escolhe. Tá, agora vamos instalar essa âncora. Volta naquela lembrança que você teve do recurso que você precisa. Do recurso bom. E aí, quando você estiver dentro dessa lembrança, você vai aumentar essa sensação 100 vezes maior do que você. Maior do que o universo. E quando essa sensação estiver bem alta, bem enorme, maior do que o universo, você vai apertar o botão. Antes que essa sensação diminua, você vai soltar. E pronto, e vai voltar para a live aqui. Tá? A gente está aqui. A gente quer o estado do que você estava, porque a gente vai testar. Tá? Porque PNL é assim, a gente tem que fazer a técnica e testar. Se ela não foi bem aplicada, então tem que refazer. Aperta o botãozinho aí de novo para ver. Qual que é a sensação? Fui pra Nárnia. Que ótimo. Que ótimo. E aí, então, vocês estejam conscientes de que toda vez que você apertar esse botãozinho, que bom, maravilhoso, Andresa. É isso mesmo. É muito legal. Então, aí a gente tá falando de ansiedade. Quando você flutua, ai, que ótimo. Quando você sentir que o seu pensamento está muito acelerado, que vem a ansiedade, que vem, sabe, esses incômodos, aperta esse botãozinho. Automaticamente você vai chegar naquela lembrança e vai liberar todos os mensageiros químicos aí que precisa. Adorei essa técnica. Essa é uma delas. Né? É muito legal. Facilita na meditação, eu usei muito, sabe, no início da meditação, de eu começar a meditar, falei assim, gente, como que eu vou ficar aqui parada? Porque a pessoa, vocês veem eu falando, né? Eu não consigo ficar quieta, esse é meu. Não, eu não vou, porque ela diz, eu não vou mudar.
Eu achava que você era mó tranquila. Não, olha só. Aquilo lá é de manhã, tinha acabado de acordar. Ai, mas é muito legal porque a gente sente na hora, né? Então, assim, a gente sente um alívio. É muito gostoso. É muito bom. Quem conseguiu instalar aí a âncora mental vai perceber, até chorei emocionada, amo Ah, voltar que para lá com linda. o pai. Ai, que bom, Dani. Que bom, que bom. Então, e as âncoras, todo mundo usa, assim, para nós, intencionalmente, sabe? Pra gente comprar Uhum. algo. Se vocês querem saber mais sobre âncoras, leiam sobre gatilhos mentais, que é utilizado palavras que remetem a gente a fazer algumas coisas. Então, Uhum. escassez, tem várias que utiliza, né? Principalmente para venda. Eu Eu também, o também, meu uma emocionante. emoção. Ah, que linda, Essa é uma Andressa. dica que eu dou para vocês que fizeram, que conseguiram fazer a âncora, que foi bacana. Você vai acionando esse botãozinho, ele vai gastando, tá? Então, se você perceber que, tipo, não Não tô tá lembrando mais, funcionando? você vai lá e faz novamente, da Uhum. mesma forma que eu mostrei para vocês. Muito legal, gente. Tem que usar pra vida esse gatilho. A gente pode fazer perguntas. Aham. É assim, na PNL a gente usa o metamodelo. Que o metamodelo. Só um minutinho. Amor, ele Quantas entrou na horas, live né? aqui, meu marido. Amor, você pode ver a Iris lá no banheiro, por favor? Ah lá, Pessoal, ela quer falar na qual que é o live. horário? Ela quer falar? Ela é linda. Qual que é o horário aí, pessoal, pra gente ver se quanto tempo que a gente tem de live? Alguém pode olhar pra gente as horas? Vocês têm aí, Cris? Mas se cortar não tem problema. Depois a gente continua num post, a gente faz outra live, não tem problema. Tá? Tá bom. Vamos lá. Qual que é a outra ferramenta que a gente pode utilizar? Porque aí quem fica muito no tempo futuro, né? Na ansiedade e tudo mais. Aham. Vamos fazer perguntas. Quando eu falei Ai, para a gente vocês tá. pensarem, o que te incomoda? O Obrigada, que gente. não está deixando você ficar em tempo presente? Aí tem algumas perguntas que a gente faz. Eu separei 6 perguntas que você Aham. mesmo pode fazer com você e você ressignificar. Então, ó, quais são as perguntas? São seis perguntinhas que você faz para você mesmo. Tá, Uhum. Cris, agora eu já sei o que me incomoda. Por que eu não estou conseguindo ficar em tempo presente? Por que está dando essa ansiedade? Para cada pessoa pode ser um incômodo, né? E a Sim. gente fazendo essas 6 perguntas, a gente consegue chegar na causa e na ressignificação, tá? Então, vamos lá. Isso aí se chama metamodelo na PNL, tá? PNL, gente, é uma ferramenta de comunicação. Então, a maior arma que a gente tem, né, na comunicação são perguntas. Então, Sim. faça as perguntas para você mesma. Perguntas Pergunta certas, número né? um. Pergunta número um. Se eu tô ansiosa, é ansiosa de quê ou quem? Uhum. Porque daí pode ser só o coronavírus, enfim, ou pode ser alguém. Sim. Né? Cada um tem os seus O seu incômodos aí. porquê. Então, primeira coisa, tá te incomodando algo? De quem ou o que tá te incomodando? Segunda pergunta. É verdadeiro? É real? Ou é uma imaginação? É algo que eu estou criando na minha cabeça? Porque daí a gente cria expectativas. Toda vez que a Sim. gente cria expectativas, é algo que a gente está imaginando. Não se tornou real Exatamente. ainda. É igual a questão da crise, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por que a gente está com medo? Por exemplo, hoje, na sua casa, tá faltando alguma coisa? Né, Cris? Sua Sim, família está colocar, deixando de escrever. comer? Está deixando de ter alguma coisa? Hoje, não. Então, assim, você está com medo de quê? Porque ainda não chegou. Você está com medo de algo que pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, a gente está com medo de algo que não existe ainda. Não é isso? Por isso que essa é a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta. Você está com incômodo, medo? Aí, assim, cada um com seu incômodo. De quê ou quem? Segunda pergunta. É verdadeiro? É real? É agora? Ou é uma Tá imaginação que eu imaginando. estou tendo a expectativa no futuro? Terceira pergunta. Foi algo... Aí já você pergunta já para o seu subconsciente, ele vai te remeter a alguma lembrança.
Este meu incômodo, depois que eu respondi essas perguntas, foi algo que eu vivi na minha vida, que trouxe esse incômodo, ou foi algo que me contaram? Sim. Um exemplo que eu falo dessas coisas de foi algo que me contaram, por exemplo, às vezes as pessoas que têm síndrome do pânico, enfim, às vezes que têm medo, muito medo do perigo, na infância, a mãe poderia ser aquela mãe super protetora, sabe? Tipo, vai pular um degrau da escada, não, pelo amor de Deus, tem aquelas reações mais, muito protetora. Sabe, super protetora mesmo, não deixa a criança fazer nada, sabe? E aí isso foi algo que foi instalado um perigo maior do mundo do que a própria criança tem. Sabe, do que o mundo tem seus perigos. Mas quando fica muito tempo mostrando esse perigo para a criança, ela vai criar na cabeça dela um perigo mais elevado, tá? Sim. Então, terceira pergunta. É um trauma que eu vivi na minha infância, alguma coisa que me aconteceu, ou foi que me contaram? Tá? Isso é importante a gente tentar investigar. 4. Qual é a escala desse meu impedimento? Aí a gente fala assim, esse incômodo, ele é pequeno, médio ou grande? Por quê? Exemplo, se for um medo, às vezes eu tenho medo de alguma coisa, eu consigo, a minha vida continua rodando, né? Continua fluindo. Só que tem medos, por exemplo, da fobia, que eu não consigo, me paralisa. Então é importante você identificar se esse incômodo é pequeno, é uma coisa que me incomoda, tá? Mas nem tanto, pode seguir em frente. É médio, tá me incomodando, médio, mas não me impede de continuar. Mas eu sei que esse incômodo tá ali. Ou está me bloqueando, me impedindo, aí é grande. Aí tem que trabalhar muito em cima dele. Aí tem que ressignificar, né? Porque senão você não consegue dar o passo para frente. Você consegue andar. Exato, que está te bloqueando para aquele lado, né? Aquele incômodo que está te bloqueando. E aí, a escala de tempo, agora aqui, a próxima pergunta, a quinta pergunta. A quinta pergunta é a escala de tempo. Esse meu incômodo aconteceu, é o que a gente está falando a live toda, né? No passado. Obrigada, Aline. É algo que é presente ou é uma imaginação do futuro? Aí volta de novo a pergunta, né? E aí a gente vai chegar na resposta. E por último, e o que te impede realmente? Tá, e se acontecer? A gente fica falando assim, tá. Então, e se acontecer isso que te incomoda? O que me incomoda é a ansiedade, Cris, tá? Vamos fazer um exemplo prático. O que me incomoda é a ansiedade. De quem? Do coronavírus. Isso é verdadeiro ou é imaginação? Imaginação, porque eu não peguei coronavírus, ninguém da minha casa pegou e eu não conheço ninguém que pegou. Eu tô falando eu, Cris, tá? Trauma ou te contaram? Me contaram. Eu não vi, não é trauma meu, não vivi. Escala de impedimento, é medo ou fobia? Medo. Só um receio. O que te impede? Se acontecer, a escala de tempo é passado, presente ou futuro? Futuro, totalmente ansiedade. Totalmente futuro. Tá. E o que aconteceria se eu pegasse coronavírus? O que aconteceria? Eu ficaria em casa até ter uma falta de ar. Se eu tivesse uma falta de ar, ia pro hospital e ia ser internada. Pronto, gente. Ai, meu Deus. Resolveu muita coisa. Tem gente que é mais, né? Tá, vamos ver. O que vai acontecer? O que pode acontecer? A gente pode morrer. Pode. É o que pode acontecer. Eu agora, neste exato momento, no presente, eu posso mudar isso? Não. Então, até quando a gente chega numa solução, no final das perguntas, a gente chega em algo pesado, sabe? Algo triste, até isso faz a gente reconhecer que a gente não tem como tomar nenhuma atitude e aí a gente deixa de ficar ansioso. Até para coisas ruins. Essas perguntas são fantásticas também. Muito legal. Então, esse é o metamodelo que a gente pode fazer pra gente identificar. Tipo, tá me incomodando, eu não sei o que fazer. Sabe aquela coisa, eu não sei o que fazer, tem um negócio aqui dentro que eu não sei de onde vem. Tá, senta e faz essas perguntas. A maior parte dessas perguntas são as primeiras perguntas. A Yane pode falar. Que eu faço, Quer dizer, a consultoria de PNL, ela demora 1 hora, 1h30 no máximo. Eu fico 1 hora só fazendo pergunta, só até a gente chegar na causa. A ressignificação mesmo em si demora 3 minutos.
Isso. Eu fiz uma ressignificação com a Cris pelo WhatsApp, gente. Ela nem ligou de vídeo. Ela foi fazendo as perguntas, eu fui respondendo. E aí, depois a gente ressignificou e eu senti uma paz. Igual quem fez a técnica direitinho de ancoragem vai entender o que eu tô falando. Se sente que tirou um peso, né, Cris? Ressignificar também a técnica é muito legal. A Roseneda também fez, a Michele. Vocês entendem Pessoal, muito bem, para muito você fica obrigada até pela mais presença. fácil. E assim, vamos. Aí todo mundo chegou, tá, Cris? Me passa essas perguntas, por favor? Passo sim. Eu vou fazer. Também tenho anotado, quem precisar, eu tenho anotado aqui. Eu vou fazer um post. Também. Eu vou fazer um post e eu divido aqui com a Yane, tá? Ela vai publicar aqui e eu publico lá também. Aí depois vocês falam lá no post o que vocês acharam da live, tá, gente? Tá, Cris, aí a gente chegou, tá, se eu morrer não vou fazer nada, tá bom, mas isso ainda tá me incomodando, meu coração tá batendo forte aqui. Tá, o que é ressignificar? Tá, vamos tirar o miticismo disso tudo, não é mágica, tá, não é bruxaria, não é nada disso. É simplesmente você mudar a cena. É isso, simples assim, sabe? Você chega lá na cena de causa, onde foi causado o bloqueio emocional, você vai lá e muda. Ah, muda como, Cris? Eu não vou falar para você botar um recurso lá, porque aí eu não tô ali do seu lado para te mostrar que é uma coisa muito efetiva. Mas eu posso te dar várias dicas agora. Muda a cor. Sabe, vai lá na cena de causa. Ah, Cris, eu vi que no passado, que foi um trauma, de um bloqueio emocional que eu tive, que eu acredito que foi isso que eu vivi na minha infância. Eu acho que é isso. Tá bom. Então vai lá, volta na cena e simplesmente mude a cor. Ou se tem um som alto, mude o som. Ou se está muito perto a lembrança, coloca ela como se fosse numa tela de cinema ali na frente, mais distante de você. E muda. Ressignificar isso, gente. Essas coisas que eu estou falando para vocês, eles colocam um monte de nome de técnica de PNL, tá? Uma é para mudar dissociação, a outra é para mudar a cor, a velocidade, tudo. Tem um monte de nome, tem mais de 75 técnicas, mas nada mais é, resumidamente, muito prático, é mudar a cena do bloqueio. E teste, tá? Vai lá, eu tô achando que não precisa nem fazer as perguntas, mas sempre vem na lembrança esse meu bloqueio, que eu acho que é um trauma de infância. Tá, volta nesse trauma de infância e muda a cor, só pra você ver. E aí testa, tá? Aí volta depois que você mudou a cor, pensa numa coisa agora, no futuro, e volta lá pra ver como que fica. Se ela ainda te incomoda, é porque precisa de outro recurso. Aí pode ser cor, aí você pode dar amor, você pode trazer a criança de volta. Tem várias técnicas. Aí quem quiser mais detalhes... É só entrar em contato com a Cris, né, Cris? Tá ficando... Gente, essa live foi incrível. Eu quero muito agradecer a presença da Cris, maravilhosa. Né? E a Cris transmite uma paz, né, gente? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam da Cris. Maravilhosa. E depois a gente pode marcar, né, outra live, outros temas. Muito legal, muito obrigada. Muito obrigada também pela presença de vocês. Vocês ficaram aqui até o finalzinho com a gente. E que a gente, né, através dessa técnica que a Cris ensinou, possa passar, né, dias melhores, aproveitar mais a nossa família, né, e ter fé também, porque a gente não pode esquecer que Deus continua no controle, que Ele nunca perdeu, na verdade, o controle, que Ele está cuidando de nós, está cuidando da nossa família, e vai dar tudo certo. Enquanto isso, para a gente curtir bastante a nossa família, curtir bastante pessoas assim maravilhosas como a Cris, que tá aí na internet transbordando, né, de conhecimento, né, e abençoando as nossas vidas. Né? Muito obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço a oportunidade. Gente, vou fazer um print para vocês. Por favor, eu peço que vocês façam um print e depois compartilhem nas redes sociais de vocês. E fale pra gente o que vocês acharam, tá? Aê! Obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço, Yane. Obrigada pela oportunidade. Não, só agradecer
E aí agora eu tô nessa fase de transbordo aí de conhecimento de PNL e o nosso objetivo é esse, tá? A gente faz parte de um grupo, chama Metanoia, há bastante tempo, né, Yane? Aham. E a gente resolveu fazer essas lives aí para contribuir para todo mundo com essas informações de qualidade, que é para você ficar em tempo presente e deixar a ansiedade um pouquinho de lado. E faz uma grande diferença, assim, a gente vê tanta live, né, e eu espero, assim, de coração, eu orei, pedi o Espírito Santo para realmente falar no coração de vocês, porque essas informações que a gente passou aqui pode mudar a sua vida, sabe? Só que às vezes a gente escuta uma coisa e a gente não dá muita importância para aquilo, porque a gente às vezes não entendeu muito bem, não conseguiu fazer, né, a ancoragem e tudo, mas eu vou salvar a live, depois vou postar no YouTube, vocês podem assistir de novo, porque, gente, essas técnicas, as informações que a gente passou de autoconhecimento e tudo, isso muda a vida da gente. Então, não desconsiderem essas informações, tá? E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que está aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês. E muito obrigada, Cris. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe Um vocês. beijo, Tchau, tchau, obrigada. gente. Amém.